Olá! O Metrópolis Entrevista de hoje conversa com Cristiane Lacerda, diretora de Cultura e Desenvolvimento de Talentos do Grupo Carrefour, que tem mais de 96 mil funcionários e é um dos maiores empregadores do país. Cristiane, o Carrefour é um dos maiores empregadores do país e recentemente se envolveu em vários episódios de repercussão muito negativa. Para citar apenas um, teve o assassinato de um homem negro por seguranças terceirizados, enquanto funcionários da empresa assistiam à situação sem fazer nada para evitar a tragédia. Onde a empresa falhou? Thalita, nós somos 100 mil colaboradores, né? E se a gente for pensar, a gente reflete um pouco do que também acontece na sociedade. Então, se na sociedade tem racismo, a gente também tem dentro de casa. Se na sociedade tem discriminação, a gente também tem dentro de casa. Mas a gente é muito consciente de todo o nosso papel na mobilização dessa população que trabalha conosco, para a gente poder estar educando cada dia mais essas pessoas. E a gente não tem medido nenhum esforço para isso. A gente tem investido muito na capacitação dessas pessoas. Então, pós o caso do João Alberto em Porto Alegre, apesar da gente já ter inúmeras ações afirmativas ligadas à diversidade há mais de 10 anos, a gente fez um reforço enorme no nosso time relacionado a tudo isso, né? Então, a gente internalizou a segurança logo de imediato, porque eu acho que essa era uma ação importante, porque isso fez com que a gente trouxesse para mais perto, para a nossa gestão, esta responsabilidade. Então, a gente fez isso imediatamente, né? Logo nos primeiros 15 dias, a gente internalizou. Hoje, a gente tem 100% da nossa segurança interna das nossas lojas internalizada. E mais do que isso, mais do que mudar de CNPJ, a gente trouxe um novo perfil para essa segurança. A gente tem mais mulheres, a gente tem mais pessoas negras, a gente trouxe muita tecnologia, a gente revisou os nossos protocolos de abordagem das pessoas em situações de conflito, para que a gente tenha uma abordagem mais humanizada. A gente estudou e mergulhou profundamente na questão racial do Brasil, para a gente conseguir traçar o nosso plano de ação, que são os 8 compromissos que vocês conhecem. Então, não sei se eu te respondi, mas acho que a gente está se estruturando, e posso falar um pouco para você também das outras ações que foram implementadas e que ainda estão previstas. Atualmente, a empresa tem uma cultura organizacional para evitar que esse tipo de situação se repita? Tem, Thalita. A gente, desde novembro, a gente revisou todas as nossas políticas internas, não só com colaboradores, mas também com clientes e com fornecedores. A gente adotou o que a gente chama aqui hoje de tolerância zero para todo tipo de discriminação, principalmente a discriminação racial. Então, a gente tem hoje punições, consequências muito claras para evitar as discriminações. A gente tem uma educação e um treinamento imenso com todos os nossos colaboradores, para que eles entendam a importância desse tema para dentro da companhia. E em relação aos fornecedores, essa tolerância zero veio numa cláusula antirracista que a gente incluiu em todos os nossos contratos com fornecedores. Isso significa que, se você é uma empresa que adota práticas que não são condizentes com as políticas antirracistas, a gente não quer trabalhar com você. E isso vale para os nossos colaboradores também. A gente quer colaboradores que estejam engajados em serem antirracistas, assim como nós estamos nos propondo a ser. O assassinato de João Alberto completa 1 ano no próximo dia 19. A empresa ainda sente os impactos desse episódio? Como os clientes reagiram e o que mudou de lá para cá? O que mudou, Thalita, são todos esses compromissos. São 8 compromissos públicos que a gente assumiu, né, desde dezembro do ano passado. Esses compromissos, eles se desdobram em 72 ações. Então, o que a gente fez ao longo desse 1 ano
foi colocar em prática todas essas ações. Eu costumo dividir essas ações em ações focadas em discriminação e violência, ações focadas na empregabilidade, no empreendedorismo de pessoas negras no Brasil e na educação. Então, todas essas ações se dividem nesses blocos, e principalmente em discriminação e violência, além das questões da internalização da segurança, que eu falei com você, a gente fortaleceu o nosso canal de denúncia, a gente deu mais clareza para a questão da discriminação racial. Então, hoje, inclusive no nosso aplicativo no WhatsApp, com a nossa Karina, né, que é a nossa interface, que conversa com os colaboradores, com os clientes, enfim, de inteligência artificial, a gente hoje já tem um canal para falar sobre discriminação ali dentro também. Então, todos esses cuidados foram tomados para que a gente tenha essa política de tolerância zero que eu mencionei para você. E em empregabilidade, a gente contratou hoje, até agora, mais de 10 mil pessoas negras. A gente tem um compromisso de fazer com que a nossa contratação ela esteja em linha com a representatividade racial que a gente tem no Brasil. Então, hoje, a gente tem aproximadamente 54% de população negra no Brasil, e a gente tem 56% de pessoas negras trabalhando conosco dentro do Carrefour. E 10 mil dessas pessoas foram contratadas recentemente. Cristiane, acho que só faltou comentar os impactos desse episódio para a empresa e como que os clientes reagiram. Eu acho que a gente sente muito internamente, Thalita, eu não tenho dúvida que foi muito marcante para todos os colaboradores nossos, para todos os 100 mil colaboradores, para toda a nossa liderança, mas eu, apesar de ter sido em cima de uma tragédia, foi transformador para todos nós, porque acho que todos nós, dentro do Carrefour, mergulhamos profundamente num estudo, em treinamentos, num entendimento muito maior sobre a questão da discriminação racial no Brasil. Então, a gente, desde então, tem sido muito mais orientado, a gente está muito mais sensível a todos esses temas. Então, eu acho que, te respondendo, mais até do que os clientes, que claro que também sentiram, né, claro que também foram impactados com tudo isso, a gente até hoje lida com isso dentro de casa, a gente tem tido situações em que as pessoas nos procuram, querem conversar um pouco sobre isso, mas nós, colaboradores, ficamos todos muito assustados, acho que ficamos todos muito tristes, né, com tudo que aconteceu, e acho que a gente tentou fazer disso uma oportunidade de aprendizagem. No último mês, um vídeo de um vendedor do Carrefour sendo humilhado por uma gerente enquanto limpava o chão da loja viralizou e provocou revolta em todo o país. Existe uma preocupação da rede em orientar os gestores das unidades para uma relação de trabalho mais respeitosa, sem assédio, que não seja abusiva? Thalita, eu acho que, Naira, vamos só combinar, porque eu não sei se talvez fosse melhor um profissional da área de segurança para responder a essa questão com a Thalita, né? Porque Thalita, só para você entender, e aí não é nenhum problema, mas é porque a minha responsabilidade é com diversidade. E aí é só para eu não invadir um outro espaço. É muito difícil a gente não comentar sobre essa questão, porque realmente é um dos episódios também mais falados nas redes sociais, na mídia, todo mundo quer saber um posicionamento do Carrefour sobre isso. Nesse sentido, a gente consegue ter alguma resposta sobre esse assunto? Acho que fica mais completo, Thalita, para vocês, se vocês ouvirem de um porta-voz de segurança, que tomou todas as iniciativas relacionadas a cada um desses casos. E aí ele pode explicar para você quais foram as decisões, quais foram as atitudes, acho que é um pouco isso. É até para a gente poder ser mais completo e mais correto na resposta com vocês, porque eu, por exemplo, eu não lidei diretamente com esses casos. O que eu acho que eu posso te dizer, que eu acho que te ajuda um pouco, é assim, a política de tolerância zero da empresa não é só sobre a questão racial. A política é sobre qualquer tipo de discriminação e qualquer tipo de violência.
Então, a gente englobou e fez uma revisão considerando situações variadas, e isso foi tudo revisado, foi tudo adequado. E tem um ponto que eu acho que é importante, é que um dos pontos que a gente destaca, e tem falado muito com os colaboradores, é a importância deles atuarem nessas situações para evitar que tenha o descontrole. Então, isso a gente tem conversado muito com os colaboradores, da importância de evitar o conflito, da importância da gente separar, da gente atuar ali, para a gente ter, quando a gente fala com você da internalização da segurança, ela também ajuda muito a esses outros tipos de conflitos, porque quando a gente traz mais mulheres, quando a gente traz mais pessoas negras, a gente está aumentando a empatia dessas pessoas em todos os casos que podem acontecer conosco, né? Então, o perfil mais adequado e um protocolo mais humanizado, que é a forma como a gente chama aqui dentro, né, de ter um protocolo mais humanizado, mais preocupado com as questões sociais, isso ajuda a gente a lidar com todo tipo de discriminação e todo tipo de violência, e não só a violência racial. Então, acho que eu colocaria os outros casos que você mencionou também sendo suportados por essa política, também sendo suportados por uma mudança nesse perfil desse agente de segurança com mais empatia, né, porque essas pessoas também representam um pouco mais do que a gente tem na sociedade brasileira, e a gente também tem incentivado os nossos colaboradores a evitarem o conflito, né, e a de alguma forma, evitar que uma situação como a que a gente viu, de algumas pessoas ficarem observando, ficarem olhando, que isso não continue a acontecer. Apesar, Thalita, e aí é uma opinião mais pessoal, eu já fui assaltada algumas vezes na rua, e muitas pessoas olharam e não conseguiram também fazer muita coisa. Então, eu acho que tem uma questão que também está dentro do racismo estrutural, que faz com que as pessoas tenham dificuldade de agir em situações de violência. E a gente está tentando trabalhar isso também nos nossos colaboradores. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Thalita. Desculpa se a gente não atendeu aí 100% da expectativa de vocês, mas a gente continua à disposição. Nós conversamos com Cristiane Lacerda, diretora de Cultura e Desenvolvimento de Talentos do Grupo Carrefour. Muito obrigada também a você que assistiu a gente até agora e até a próxima.